Vamos falar um pouquinho sobre a adolescência? Uma fase cheia de desafios, tanto pro adolescente, mas talvez um pouco maior até para os pais desse adolescente. Então, o que é a fase da adolescência? É uma fase que se compreende ali dos 12 aos 18 anos, se a gente seguir a OMS, mas o desenvolvimento cerebral, ele vai até, alguns lugares falam 25 anos ou pro resto da vida. Então, a adolescência pode durar um pouco mais do que isso, eu vou explicar para vocês como que funciona. O nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo ao longo do nosso crescimento. Então, não é o tamanho do cérebro que vai mudar. Até os 7, 6, 7 anos, o nosso cérebro já tem o tamanho do cérebro adulto. O que muda são as conexões e as áreas cerebrais que estão se desenvolvendo. No adolescente, a gente tem as estruturas das emoções, que é uma área do nosso cérebro que já está muito bem desenvolvida. Outras áreas também, áreas motoras, por exemplo, que são desenvolvidas desde pequeno. Agora, uma área que não está muito bem desenvolvida é a região do nosso lobo frontal. Então, é a região que é, por último, a que vai se desenvolver até a idade adulta e um pouco mais ali dos 20 e poucos anos. Então, o que essa região é responsável no nosso funcionamento? O que o nosso cérebro, a região frontal dela faz? Né? Então, é a região que faz o nosso controle inibitório. O que isso quer dizer? Que controla os nossos comportamentos, que freia, como se fosse o freio de um carro. Ele freia alguns comportamentos que nós temos. Então, quando eu falo do adolescente, eu tenho um sistema de emoções que está gritando, super desenvolvido, super funcionante, porém sem freio. Então, por isso que o adolescente, muitas vezes, ele é impulsivo, ele é muito reativo a determinadas situações e ele age muito pelas emoções. Outro ponto da adolescência é a inserção social. Para o adolescente, estar dentro de um meio social é algo muito importante. Isso faz parte do desenvolvimento e deve ser estimulado pelos pais também, porque o adolescente ele precisa desses amigos. É como se os pais eles não fossem mais as figuras que protegem, as figuras que dão amparo ou que até mesmo ajudam no controle do estresse. São os amigos que fazem isso. E então a parte social é muito importante nesse sentido. Porém, essa parte das amizades também tem um grande porém. Como o adolescente ele quer se inserir no grupo e ele coloca os amigos como figuras muito importantes, ele também pode acabar se envolvendo em situações de risco pelo processo de estar inserido no grupo. Tem alguns estudos bem interessantes que eles mostram o quê? Se eu tenho um amigo que não é usuário de drogas, ele diminui 10% a chance desse adolescente se inserir, ser usuário de drogas. Agora, se eu tenho um amigo que é usuário de drogas, eu aumento em 42% o risco dele usar. Olha só, olha a importância das amizades, mas também olha só um outro ponto. É muito mais fácil eu inserir através de amizades ruins, né, ou problemas em relação a comportamento, me inserir em comportamentos mais errados. Então é muito maior a chance de usar drogas por ter um amigo que usa droga do que de não usar tendo um amigo que não usa. Outro ponto na adolescência que é bem interessante, como eu já tô falando aqui um pouco de uso de substâncias, porque é algo que pelo menos eu vejo muito no consultório e a gente sabe que cada vez mais tem aumentado, né? Então uso de drogas, uso de tabaco, dos vapors, enfim. Quando eu penso no uso de substâncias na experimentação antes dos 18 anos, quando esse cérebro ainda está muito menos desenvolvido, existe uma chance desse adolescente se tornar um adicto, então se tornar dependente de substâncias, de 25%. Agora, se eu tenho uma experimentação após os 18 anos, eu tenho só 4% de chance de desse adolescente se tornar dependente. Isso é explicado pelo desenvolvimento do cérebro. Existem áreas do nosso cérebro responsáveis pelo prazer que na adolescência elas acabam sendo mais estimuladas quando a gente insere alguma substância nela. Né? Então, quando eu falo do uso de bebida alcoólica, do uso do tabaco, do uso de qualquer outra substância psicoativa como maconha, existe um risco maior dessa substância, desse adolescente se tornar dependente se essa experimentação acontece cada vez mais cedo. E é o que a gente vê na clínica também. Quanto mais cedo se dá a experimentação, mais a chance de ficar dependente. Outra questão que eu vou falar para vocês é sobre o uso dos vapors, que também é um grande problema hoje em dia, que é o uso dos cigarros eletrônicos. No Brasil ele é proibido, né? Mas a gente sabe que é muito fácil de comprar. Qualquer lugar na internet, você põe no Mercado Livre, qualquer lugar, é fácil acessar e ter acesso mesmo à substância sendo proibida. Qual é o grande problema do vapor? Primeiro é a quantidade de nicotina.
né? Então, quando o adolescente ele fuma o vapor, ou até o adulto, isso aí vale para todo mundo, a quantidade de nicotina é muito grande e é muito difícil a gente quantificar. Então, por exemplo, existem vapors com tantos puffs de nicotina, existem vapors com muito maior quantidade e tem os sem nicotina que tem menos problemas, mas mesmo assim ainda tem problemas. A gente teve um surto de uma doença relacionada ao uso da nicotina no ano de 2019, que deu um boom, assim, fez todo mundo ficar um pouco mais em alerta, mas ainda assim a maioria dos adolescentes acha que fumar o vapor não é um problema. E é muito melhor do que fumar o cigarro normal, convencional. E não é. Existem os riscos e os riscos são muito semelhantes. Não é só o risco de se tornar dependente. O risco também é risco pulmonar, o risco das substâncias inaladas, né? Então existe um risco de alteração até mesmo na formação desse cérebro em desenvolvimento. Então o risco ele é muito maior do que pode se pensar. Então também é outro ponto para a gente conversar sobre a adolescência, porque o adolescente ele experimenta, ele é impulsivo, ele não tem o freio. Então como que a gente vai trabalhar e orientar esse jovem de que determinadas substâncias ou determinadas experimentações não são adequadas na faixa etária que ele está? Uma outra questão é a incidência de transtornos mentais. Então, eu falei um pouquinho de uso de substância, vamos falar um pouquinho de transtornos mentais. Na idade da adolescência, também por causa desse cérebro em desenvolvimento, é a idade onde mais surgem as doenças mentais. Então, é uma época de risco, tanto por alterações cerebrais, quanto alterações hormonais que acontecem nessa faixa etária. Então, é a fase onde o adolescente pode abrir quadros de depressão, de transtorno de ansiedade, quadros até de esquizofrenia, que são mais raros, mas podem acontecer, de transtorno bipolar. Então, é muito importante que esses pais, que a família e até mesmo os professores ou pessoas que têm contato com o adolescente fiquem de olho, observem e vejam o que é que está acontecendo. O melhor nessa fase da vida é ter muita troca, é ter conversa. É você entender o que está se passando ali com aquele adolescente, porque senão ele não vai te contar. Ele não vai falar o que está acontecendo, ele não vai expressar, porque na maioria das vezes esses transtornos eles acabam acontecendo e aparecendo de maneira mais sutil. Por exemplo, através do isolamento social, da automutilação, de problemas escolares, começa a ter notas mais baixas, de crises de ansiedade ou recusa até de ir para a escola. Então, tem que ficar muito de olho. É uma fase que exige um alerta dos pais, né? E o que fazer para melhorar? É só através da troca e de uma relação de confiança entre pais e filhos. E essa relação de confiança, ela não adianta querer estabelecer só na adolescência, ela tem que ser construída através da infância. E os pais têm que entender que também eles não vão ser os melhores amigos dos filhos, porque nem é o objetivo eles serem os melhores amigos. Eles precisam ser um pouco desse freio também, então é necessário ter os limites, mas precisa ter uma relação de confiança. O adolescente ele tem que confiar nos pais. E os pais também têm que dar esse voto de confiança muitas vezes para os filhos, para a relação não ser só unilateral. Essa troca e esse processo vai facilitar um pouco a identificação se algo um pouco distorcido nessa faixa etária aí estiver acontecendo. E por último, eu vou falar mais um estudo que é bem interessante, que foi feito com roedores, com ratinhos. Os ratinhos, eles são seres super sociáveis, assim, então é muito fácil fazer estudos com eles pra gente tentar mimetizar que o comportamento dos ratinhos é muito parecido com o dos seres humanos na faixa etária da adolescência. Eles isolaram os ratinhos por 24 horas. Esse isolamento social dos ratos gerou aumento de hiperatividade, gerou disfunção cognitiva nos ratinhos, eles ficaram mais agitados, mais irritados. E quanto mais eles mantinham esses ratinhos isolados na faixa etária, que seria a adolescência dos ratinhos, foi piorando os comportamentos. O que isso quer dizer? Que a socialização é importante nessa fase, nessa faixa etária. Então, o adolescente ele precisa do meio social. Se a gente tem um adolescente que só fica isolado, só fica no computador, só fica em casa, não quer sair com os amigos, isso também não é positivo. Porque tem muitos pais que falam assim, não, vou deixar ele ali, porque pelo menos ele não está tendo contato com as coisas horríveis que tem no mundo. Não adianta. Ele precisa ter o contato para desenvolver as habilidades, para realmente ter um desenvolvimento adequado. Então, é muito mais protegê-lo e orientar do que você isolar. E quando você vê um adolescente que está em isolamento, é muito ruim para esse adolescente. Então a gente precisa que esse adolescente se insira novamente num grupo, num ambiente social. Qual seria o tratamento se a gente tiver algum problema ou algo ali na adolescência que foge um pouco do que seria uma adolescência normal?
qual seria o tratamento da dependência química ou de algum transtorno mental, ou até mesmo de uma adolescência que você percebe que aquele adolescente está se envolvendo muito em riscos, muito mais do que seria esperado nessa faixa etária. É procurar uma psicoterapia e um acompanhamento psiquiátrico se achar necessário. Hoje em dia, o número de suicídio na adolescência tem aumentado cada vez mais. O sono dos adolescentes está cada vez pior, por causa, né, tanto do uso de telas, quanto de alterações mesmo no próprio ciclo do sono-vigília desse adolescente. Então, a gente tem vários pontos na adolescência atual que têm sido pontos de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, fiquem de olho, né? E se realmente tiver algo que foge um pouco ali do que é normal, procure atendimento. Então, essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo para meus pacientes do consultório, mas também serve para quem é pai de adolescente ou até mesmo para os próprios adolescentes entenderem um pouco mais sobre essa fase tão desafiadora da vida. O que a gente tem que sempre pensar é prevenir para não precisar remediar. Então, promover a saúde em vez de ficar só tratando a doença. O que promove a saúde? Socialização, diminuição dos riscos, realmente colocar os limites, exercício físico ajuda muito, e na fase da adolescência é algo que muitos adolescentes deixam de fazer, eles param de praticar esporte e começam a fazer só academia, que acabam não indo e acabam parando de uma vez. Ter um sono adequado. Então, quando a gente trata a base, quando a gente estrutura o que é básico, muitas vezes os comportamentos melhoram e o desenvolvimento fica mais saudável e exige menos o tratamento aí psiquiátrico ou até mesmo psicológico. Então é uma série de vídeos que eu tô fazendo para meus pacientes, mas quem também gostar e tiver interesse nesses vídeos pode compartilhar para quem vocês acham que vai se beneficiar de assistir e de entender um pouquinho mais da adolescência.